Influência dos eventos macroeconômicos e globais no trading. Super aula para vocês. Eu sou Igor Silva, vocês já sabem, analista e trader experiente, com mais de 12 anos no mercado Forex e CFDs, né? E especialista em análise técnica. Você já nos segue nas redes sociais? Se ainda não nos segue, está na hora de nos seguir, @Admirals Português, tanto no YouTube como também no Instagram e Telegram, beleza? Aproveita, você que está assistindo a gente no YouTube, aproveita, lógico, segue a gente e também ativa o sininho para todas as notificações. Então vamos lá. O que são eventos macroeconômicos e por que são tão importantes, tá? Definição de eventos macroeconômicos. Eventos econômicos são acontecimentos que têm um impacto significativo na atividade econômica de um país, região ou mesmo da economia global. Eles podem ser programados, como a divulgação de relatórios econômicos, ou imprevistos, como crises políticas ou desastres naturais. Esse tema é muito importante para a gente, para nos ambientarmos dentro de uma visão de mercado altamente profissional. E eu estou falando de bancos, eu estou falando de fundos, né? Fundos de hedge e etc. Ou seja, boa parte das movimentações financeiras se dão por conta dessas informações que eu vou dividir com vocês. Então, prestem bastante atenção, assista essa aula até o final e, lógico, depois a gente vai abrir espaço para discussão e vocês, né, trazerem suas dúvidas e tal. Então, lá atrás, quando eu comecei no trader, eu não compreendia, e acredito que seja a realidade da maioria dos traders, eu não compreendia bem como pegar essas informações do calendário econômico ou esses acontecimentos, né, geopolíticos e etc., e trazer para o gráfico e trazer para o meu trade. E com o passar do tempo, lógico, lendo bastante, estudando bastante, eu compreendi que a junção da análise técnica e de fundamentos macroeconômicos te ambienta a ser um trader multimercado, né? Porque quando nós compreendemos ali o calendário econômico, seus dados, seus aspectos, né? Sua influência, sua classificação, a gente sabe que nós temos 3 classificações aí padrão, né, do mercado. Baixa volatilidade, geralmente um touro, média volatilidade, 2 touros, né, alta volatilidade, 3 touros. Ok, tudo bem, a gente entende quais são os dados ali de maior influência, mas o que nós vamos trazer aqui é por que eles são dados de alta influência. E o melhor, como esses dados podem, de fato, trazer para você uma ambiência, um feeling, um sentimento de mercado para que você possa filtrar suas operações e, lógico, ter uma performance melhor. Com esse tipo de conhecimento, cruzando com a análise técnica, você pode alongar operações, né? Você pode tirar ao máximo o proveito de uma operação que pode ter sido dada pelo entendimento técnico, mas mantida pela compreensão dos eventos econômicos. E no lado oposto, esse conhecimento também lhe dá a capacidade de cortar operações pela raiz, né? Quando desconfigura, sim, a, o sentido, né? De se manter nelas pelo entendimento dessas, dessas notícias, dados, acontecimentos ou eventos econômicos, como eu acho mais interessante mencionar, né? Vamos lá. Então, a gente já compreendeu, né,
a definição de eventos econômicos, agora vamos aos tipos de eventos econômicos. Então, os tipos são indicadores econômicos, são relatórios como PIB, taxas de desemprego, índices de preço ao consumidor e vendas no varejo, tá? Mudanças, decisões de política monetária, tá? E aí estamos falando de mudanças nas taxas de juros e outras políticas do Banco Central, dos bancos centrais, eventos políticos, eleições, mudanças de governo, políticas fiscais e etc. E crises, né? Desastres naturais, crises políticas, pandemias, né? Um exemplo. Então, tudo isso, olha que interessante, tudo isso que citamos aqui, a gente vê nos jornais. E olha que interessante, as informações que vivenciamos e visualizamos no nosso cotidiano, nós podemos transformar ela em dinheiro. E é exatamente isso que você viu aqui. Então, em relação aos indicadores econômicos, poxa, PIB, taxa de desemprego, índice de preço consumidor, vendas no varejo, a gente vê o tempo todo nos jornais, né? Menções sobre esses tipos de eventos. Eles impactam, eles fazem preço. As decisões de política monetária, a gente tem hoje, né, após a pandemia, ah, um- um- uma política monetária que vem aí ao longo, né, dos meses de aumento na taxa de juros, né, a nível global, talvez agora arrefeça um pouco, mas isso é visto constantemente em toda a mídia especializada ou não. E esse tipo de acontecimento, como no caso das decisões de política monetária, elas tendem a moldar o comportamento do mercado, por ser lógico, as decisões de política monetária serem o carro-chefe, né, do mercado. Molda o comportamento como um todo. Eventos políticos. As eleições da Argentina, um exemplo, olha como está deixando o mercado deles maluco, né? Exatamente por eventos políticos trabalham questões muito sensíveis, como mudança de política fiscal, regulação, tal, tal, tal. Então, isso faz com que as eleições da Argentina esteja causando, assim, tanta comoção ali econômica, né? Crises. Poxa, a gente teve a pandemia, né? O Covid-19, a gente vivenciou várias crises políticas, desastres naturais, que fizeram preço também, impactaram os mercados e impactam também. Então, tudo isso é visto no nosso cotidiano. O que a gente vai aprender aqui é utilizar isso para ter performance em nosso trading, tá bom? E aí, nós vamos à importância dos eventos econômicos, né? A influência nos mercados financeiros, né? Os eventos econômicos podem causar flutuações significativas no mercado de ações, títulos, moedas e commodities, né? Por exemplo, uma elevação na taxa de juros pode fortalecer a moeda de um país, tá? Que é o caso que a gente viu quando começamos ali com o aumento na taxa de juros americana, quando começamos a vivenciar isso, nós tivemos o fortalecimento do dólar, né? Planejamento e estratégia de negócios. Empresas usam dados de eventos econômicos para planejar estratégias futuras como expansão, redução de operações, tá? Decisões de investimento, né? Afeta fortemente, né? Investidores utilizam informação de eventos econômicos para tomar decisões sobre onde e quando investir. Política econômica. Governos e bancos centrais monitoram eventos econômicos para formular políticas que provam estabilidade e crescimento econômico. E, por fim, o forte impacto na vida cotidiana, né? Eventos econômicos afetam o cotidiano das pessoas, influenciando o custo de vida, a disponibilidade de emprego e os salários. Entender os eventos econômicos é crucial para qualquer pessoa envolvida em atividades financeiras,
desde o investidor individual até o gestor de um grande fundo de investimentos. Estar ciente desses eventos e saber interpretá-los pode ser a chave para tomar decisões financeiras bem-sucedidas e estratégicas. Então, olha o impacto que tem no mercado como um todo e na nossa própria vida cotidiana, né? Agora, vamos a exemplos de eventos econômicos, como decisões de taxa de juros, relatórios de emprego, dados de PIB, etc. Vamos começar pelas decisões de taxas de juros. Definição. Elas são alterações na taxa de juros-chave de um país determinadas pelo Banco Central. Impacto. Afeta o custo de empréstimo, o valor da moeda e pode influenciar a inflação e o crescimento econômico. Olha como a política monetária, que está incluído aí a decisão da taxa de juros, é importante, né? Inclusive, acredito que isso era para ser ensinado nas escolas. Decisões de taxas de juros. Por exemplo, quando o Fed dos Estados Unidos aumenta as taxas de juros, isso pode fortalecer o dólar americano e afetar os mercados globais, né? Relatórios de emprego. Bem, a definição, né? Incluem dados sobre o desemprego, criação de empregos e salários médios. E qual o impacto dos relatórios de emprego? Reflete a saúde da economia. Altas taxas de emprego indicam economia forte, o que pode influenciar a política monetária. Como exemplo, olha que interessante, né? Então, os relatórios de emprego, eles são um termômetro. Eles são um termômetro da saúde da economia, do poder de compra, etc., né? Também ajudam aí a gente entender componentes bem cruciais, né, da leitura macroeconômica. Relatórios de emprego, tá? Por exemplo, Non-Farm Payroll dos Estados Unidos, que reporta a criação de empregos fora do setor agrícola. É o Non-Farm Payroll, o NFP, que eu chamo de Copa do Mundo dos traders, né? O bicho pega no NFP. É, de certa forma, o dado, acredito, mais importante para a volatilidade do mercado. E os dados de produto interno bruto, né? Do PIB. Definição, né? Medido o valor total de bens e serviços produzidos em um país. Qual é o impacto? Um indicador-chave da saúde econômica, o crescimento do PIB indica expansão econômica, enquanto uma contração pode sinalizar recessão. Por exemplo, relatórios trimestrais de PIB que influenciam as políticas governamentais e as expectativas do mercado. Agora vamos aos índices de preços ao consumidor, né, o CPI, e ao produtor, o PPI. Definição: medem a variação dos preços ao nível do consumidor e do produtor. Impacto: indicadores importantes de inflação. O aumento do CPI e PPI pode levar a um aperto monetário. E tá aí a questão. Agora vamos para a prática, tá? Vamos pegar o CPI e vamos colocar na prática. A gente teve nessa semana um movimento muito forte por conta do CPI. O mercado, ele estava acreditando que o Fed poderia flexibilizar a política monetária, ser menos hawkish, ser mais dovish, mais de boa, né? Na nossa linguagem tupiniquim, ser mais de boa. Só que o Powell, né? Jeremy Powell, presidente do Banco Central Americano, do Fed, está falando, não, a gente tem que ficar de olho, né? Tem que ter cuidado, tem que ter cautela. Estava com uma posição mais austera, né? Dando uma indicação talvez mais restritiva ali e tal. Então, você tinha o mercado de um lado, numa expectativa, e o Fed do outro. Só que aí veio o CPI. E o CPI mostrou que a inflação está cedendo à política monetária, que ela está relaxando, né? Está desacelerando.
ainda não chegou na meta do Fed, mas, entre aspas, está indo bem. E aí o mercado falou, poxa, tá vendo? Minhas expectativas estavam corretas. E aí veio um apetite de risco maior, porque, lógico, naturalmente, se o combate à inflação está surtindo efeito, vai controlar a inflação, nossa, significa que o Fed vai relaxar nos juros, não vai mais aumentar de uma forma tão agressiva, ou talvez comecem até a cortar, né? E aí, o que é que acontece? Projetando talvez juros estáveis ou mais baixos, fica mais interessante para as ações, fica mais interessante para ativos de risco, tá? Por quê? Se os rendimentos, que é entre aspas ali, a renda fixa, né, o dinheiro certo, se os rendimentos vão cair da renda fixa, do tesouro e etc., abre espaço para a especulação, né, dos ativos de risco. Então, a galera sai ali do tesouro, sai ali da renda fixa, né, sai ali do dólar e vai especular em ativos que podem render, vamos colocar assim, entre aspas, né, juros melhores. Né? Um rendimento, vamos colocar assim, que possa gerar um rendimento melhor. E aí você viu o mercado todo, depois do CPI, dando movimentos assim, super fortes. Você viu o dólar levando uma queda danada, né? Um banho o euro deu em cima do dólar. E aí você vê ativos de risco, e os índices tal, e outros ativos que trazem esse apetite de risco também, subindo, voando e tal, tal, tal. Então, tudo isso foi por conta do CPI. Então, a gente está tendo aqui um exemplo prático que a gente viveu aqui, né, essa semana e tal. Muito legal, né? Então, tá vendo como é simples, gente? É um assunto muito legal. É muito simples e bastante eficiente, né, essa compreensão. Vamos que vamos. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, relatórios mensais CPI e PPI usados pelos bancos centrais para ajustar as suas políticas, né, que está relacionado, como expliquei, diretamente à inflação, tá bom? Então, lógico que vai ser uma guiança muito importante para o Banco Central definir, assim, as suas políticas monetárias que acontecem no CPI e no PPI. Então, vamos lá, balança comercial. Definição: diferenças entre as exportações e importações de um país. Impacto: reflete a competitividade de um país e pode afetar o valor da sua moeda. Tá? Balança comercial é muito importante também. Por exemplo, um superávit comercial pode fortalecer a moeda, enquanto um déficit pode enfraquecê-la. Decisões políticas e eleições, e eu cito o exemplo da Argentina, né, que o bicho está pegando lá na economia. Definição: mudanças no governo ou políticas que podem afetar a economia. Impacto: pode mudar a direção da política econômica, afetando os mercados e a confiança dos investidores. Por exemplo, eleições presidenciais que podem resultar em mudanças significativas nas políticas fiscais e regulatórias. Então, esses eventos são apenas alguns exemplos de como variados aspectos de economia podem influenciar os mercados financeiros. Eles são monitorados de perto por investidores, traders e formuladores de políticas, pois oferecem insights sobre a direção atual e futura da economia global. Estar ciente desses eventos, né? Estar ciente desses eventos e entender seu impacto potencial é fundamental para a tomada de decisões no mundo financeiro. Diga sim às ações e não às comissões. Opera ou investe em ações CFD sobre ações, agora sem comissões, na sua conta Trade MT4, Trade MT5 e Investe MT5. Como os eventos econômicos são divulgados? Agora entramos no calendário econômico. Definição de calendário econômico, né? Calendários econômicos são ferramentas usadas por investidores, analistas e traders para acompanhar a divulgação de importantes indicadores econômicos e eventos financeiros. Eles oferecem uma visão geral, cronológica, de quando os eventos econômicos estão
programados para ocorrer. Componentes de um calendário econômico. Temos a data e a hora, mostra exatamente quando um evento econômico específico está previsto para ser divulgado. O evento, né, descreve o tipo de evento, como relatório de emprego, decisões sobre taxas de juros, etc. A importância, que é aquilo que eu falei, 1 touro, 2 touros, 3 touros, né? Muitos calendários classificam eventos por importância, indicando potencial impacto no mercado. Componentes de um calendário econômico. Temos os dados anteriores, você vai ter esse dado lá, que inclui os números ou decisões reportadas no último período. A gente tem a previsão, as previsões, apresenta expectativas do mercado, consenso dos analistas para os próximos dados e temos os resultados reais, né? Quando sai o dado, aparece lá. Após a divulgação, o calendário é atualizado com os dados efetivamente reportados. O uso dos calendários econômicos, planejamento de estratégia de trading. Traders utilizam calendários econômicos para planejar operações em torno de eventos que possam causar volatilidade no mercado. Análise fundamental. Investidores usam os dados para avaliar a saúde econômica de um país ou região e tomar decisões de investimento a longo prazo. Gestão de risco. Acompanhar eventos econômicos ajuda a gerir riscos, permitindo que traders e investidores se preparem para potenciais flutuações de mercado. Agora, as fontes, né, de calendários econômicos, onde encontramos? Primeiramente, eu já falo aqui para vocês. A Admirals tem o melhor calendário econômico do mercado, tá? Tá no nosso site. É só entrar lá e você vai ter tudo, além de excelentes informações também. Então, você também pode achar um website de notícias financeiras, né? Sites, plataformas também de trading oferecem calendários econômicos. Bancos e instituições financeiras, muitas instituições financeiras disponibilizam calendários econômicos para seus clientes e aplicativos de trading e análise de mercado, né? Alguns aplicativos softwares de trading, né, fornecem calendários econômicos integrados. Então, os calendários econômicos são ferramentas essenciais no arsenal de qualquer pessoa envolvida nos mercados financeiros. Eles não apenas informam sobre eventos iminentes, mas também ajudam na interpretação do contexto mais amplo do mercado. O uso eficaz de um calendário econômico pode significar a diferença entre tomar decisões de trading de investimento informadas ou ser surpreendido por movimentos inesperados no mercado. Impacto direto e indireto de eventos econômicos nos mercados. Bem, o impacto direto é a movimentação imediata dos preços. Eventos econômicos podem causar reações rápidas nos mercados, tá? Por exemplo, um aumento inesperado nas taxas de juros pode levar a um fortalecimento imediato da moeda do país. E isso é na prática, tá, gente? Estou explicando na prática o que acontece. Liquidez e volatilidade. Grandes eventos, como relatórios de PIB ou decisões de política monetária, podem aumentar significativamente a volatilidade e a liquidez no mercado. E qual o impacto indireto, né? A gente falou sobre o impacto direto, e agora qual o impacto indireto? São as mudanças de longo prazo nas tendências de mercado, tá? Alguns eventos podem ter um efeito mais prolongado, alterando tendências de mercado. Por exemplo, vamos a um exemplo prático. Uma série de relatórios indicando desaceleração econômica pode levar a uma tendência de baixa no mercado de ações. Olha que bacana isso, fácil de entender, né? Expectativas e sentimento do mercado. Os eventos econômicos influenciam o sentimento e as expectativas dos investidores, o que pode moldar o comportamento do mercado no longo prazo. Vamos agora à análise de casos históricos, onde eventos econômicos causaram grandes movimentos de mercado. Sempre é bom a gente trazer a coisa para a prática, para ficar claro e lógico, dá para vocês replicarem isso no dia a dia, né? Primeiro, a crise financeira de 2008, né? A caótica crise do subprime. A crise do subprime nos Estados Unidos levou a uma queda drástica nos mercados globais e uma recessão econômica, né?
Mostra como problemas no setor imobiliário podem afetar a economia global. Tivemos também a decisão do Brexit em 2016. Essa eu estava operando no dia e foi um caos. A decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia resultou em uma queda acentuada da libra esterlina e agitação nos mercados globais. Ou seja, o GBP sofreu pra caramba, né? Pandemia do Covid-19, né? Então, o surto de Covid-19 em 2020 causou um crash nos mercados globais, com recuperações rápidas em setores, mostrando como eventos de saúde global podem afetar drasticamente a economia. Agora vamos entrar numa breve discussão sobre a teoria da expectativa e reações do mercado. Definição. A teoria da expectativa se refere a como as expectativas prévias do mercado em relação ao evento econômico influenciam a reação do mercado quando o evento ocorre. Expectativas versus realidade. Se um evento econômico corresponde às expectativas, o impacto no mercado pode ser mínimo. Olha que interessante isso. No entanto, se os dados reais divergem significativamente das expectativas, a reação do mercado pode ser forte. Eu vou cortar para mim para explicar de uma maneira mais clara para vocês. Se trata do seguinte, gente. Se o mercado está esperando uma coisa e vem outra, a reação vai ser abrupta, vai ser bem agressiva, tá? Se o mercado está esperando uma coisa e vem ou aquilo ou muito perto daquilo, a reação vai ser amena, tá? Então, quanto mais surpreender o mercado, o dado, né? Mais forte vai ser a reação dos players, tá? Em relação a isso. Então, a gente tem que ficar muito atento a, como vamos falar daqui a pouco, a essas questões de expectativa versus realidade, né? Não é só nas redes sociais que a gente vê isso, no mercado principalmente. Então, vamos lá. Em alguns casos, as expectativas do mercado podem levar a uma espécie de profecia autorrealizável. Atenção, tá? Esse ponto é a chave. Por exemplo, se os traders esperam que uma moeda se fortaleça, eles podem comprar antecipadamente, a gente vê isso direto, causando o fortalecimento da moeda. E isso a gente chama no mercado de câmbio de profecia autorrealizável, que é quando o pessoal se posiciona antes mesmo. O impacto dos eventos econômicos nos mercados, ele é multifacetado, envolvendo tanto reações imediatas quanto mudanças de longo prazo nas tendências do mercado. Compreender as dinâmicas e como as expectativas influenciam as reações do mercado é essencial para a tomada de decisões no trading e no investimento. Agora, como se preparar para eventos econômicos no trading, tá? A gente já entendeu que tem a expectativa versus realidade, que quanto mais distante daquilo que é esperado, maior a volatilidade, maior a movimentação, tá? E quanto mais próximo, mais ameno é o movimento, né, por consequência do dado. Agora vamos saber como se preparar, tá? Então, vamos lá. Uso de calendários econômicos para preparação. Monitoramento antecipado, tá? É fazer o dever de casa, né, gente? Isso é muito importante. Acompanhe regularmente os calendários econômicos para estar ciente dos próximos eventos importantes e seu potencial impacto no mercado. Análise de previsões. Avalie as expectativas do mercado para cada evento e como elas podem afetar diferentes ativos ou setores. Ajustes de estratégia. Baseado nas informações do calendário, ajuste suas estratégias de trading para mitigar riscos ou capitalizar oportunidades, tá bom? Análise fundamentalista versus técnica em resposta a eventos econômicos.
Na análise fundamentalista, né, nós temos o foco no impacto de longo prazo dos eventos econômicos nos fundamentos dos ativos. Por exemplo, como a alteração na política monetária pode afetar a saúde econômica e as empresas. Na análise técnica, nós utilizamos padrões de gráfico, indicadores técnicos para prever como o mercado pode reagir a curto prazo, tá? No evento econômico. Então, não se trata do fato de escolher entre análise técnica e fundamento. Se trata de unir as duas, tá bom? Combinação de abordagens. Muitos traders combinam análise fundamentalista e técnica para obter uma visão mais holística e formular estratégias mais robustas, tá? Essa questão de você unir análise técnica e fundamentos, ela faz com que você anteveja as possibilidades, né? E se programe, né, para determinados eventos e pontos ali de negociação gráfico, tá? Que podem, de fato, trazer oportunidade para você. Então, eu gosto muito de trabalhar na parte gráfica com zonas de negociação. Então, antes eu faço um estudo aprofundado, eu utilizo particularmente Fibonacci. Então, nesse estudo, eu vou ter minhas zonas de negociação, que são regiões de Fibo ali, marcando em preços, níveis de preço de importância. E aí eu sei que se antes da notícia eu tenho uma reação a um determinado nível, um exemplo, deu um pullback de alta ali numa zona, ou um pivô e etc. E aí sai o dado reafirmando aquele otimismo, eu sei que aquela movimentação técnica, ela tem um embasamento, possivelmente eu posso alongar minha operação e conseguir melhores resultados. Então, não é uma questão de escolher entre um e outro, mas de unir os dois. Os maiores, melhores e mais longevos traders utilizam os dois, têm um amplo conhecimento de ambos, tá bom? Vamos voltar para a nossa apresentação. É lógico que você vai operar com Admirals, né? Corretora Forex CFD com mais de 8 mil instrumentos financeiros, presença global com os Latam, várias regulações internacionais, principalmente a FCA e a SIC, spreads competitivos e as melhores plataformas de negociação do mundo, MT4 e MT5, né? As mais populares. Estratégias de trading, posição antes, durante e depois de eventos econômicos. Vamos nos aprofundando. Antes do evento. Bem, estabeleça posições com base na análise de como o evento pode impactar o mercado. Se você fosse posicionar antes de um evento, tá? Que é essa questão que a gente está tratando aqui, você estude, né, a ambiência ao qual está ali inserida a sua posição para compreender as possibilidades, né? Ou seja, sem um estudo de fundamentos, não entra em antes de um evento, tá? Implemente medidas de gestão de risco, importantíssimo, né? Principalmente se você entrar antes, né? Entrar antes, durante, depois você tem que ter o stop, mas se você faz isso antes, lógico que os riscos são maiores, então o stop loss é vital. Para proteger, né? Proteger você contra movimentos inesperados. Agora, se posicionando durante o evento, se você fizer isso, você tem que estar pronto para reagir rapidamente a dados ou anúncios, tá? Então, você tem que ter nervos de aço e muita frieza, né? Evite entrar em novas posições imediatamente antes do evento se houver incerteza significativa. É o que eu falei, aquela confluência. Para uma entrada no evento, tem que ser aquela confluência técnica, de fundamentos, tudo fazer sentido. Agora, se você entrou após o evento, analise o impacto do evento no mercado e ajuste suas posições conforme necessário, tá bom? Procure por oportunidades de trading que surjam das reações do mercado ao evento. Essa terceira possibilidade é a mais coerente na minha visão, principalmente para operadores novos, né?
ou que tem pouca experiência. Por quê? Porque você acompanhou todo aquele histórico, né, do dado e etc., e as impressões e as projeções, veio o dado, aí depois você começa a ambientar sobre como o mercado recebeu isso, aí você olha para o preço no gráfico, vê ali se tem algum setup acontecendo e toma a decisão, ou seja, é bem mais assertiva, né? Certamente essa abordagem de entrar após o evento. A preparação para eventos econômicos no trade requer uma combinação de monitoramento proativo, análise fundamentada e gestão de risco eficaz. Utilizando calendários econômicos, né, uma mistura de análise fundamentalista e técnica e estratégia de trading adaptáveis, os traders podem posicionar-se de forma mais informada e eficaz em um ambiente de mercado em constante mudança. Então, gente, tudo isso que a gente que trouxemos aqui, que abordamos aqui, né, é muito influente no dia a dia dos operadores, tá? Sobre essa questão da preparação, é muito importante, um exemplo, para quem está começando, começar ali com um instrumento de negociação específico. Um exemplo que eu vou dar aqui, euro-dólar, XAU-USD. Por quê? Porque você vai conseguir criar o hábito de entender o comportamento daquele ativo, daquele instrumento de negociação, em relação aos eventos econômicos. Então, você já sabe um exemplo, você opera ouro, XAU-USD. Então, você ali já vai saber, olha, quando ocorre isso aqui no ouro, geralmente tende a fazer esse movimento. Olha, geralmente a expectativa da política monetária sendo assim, o ouro reage dessa forma. Então, você já cria cenários, você já está acostumado, né, em relação ao ativo que você opera, né, e as consequências desses eventos econômicos nele. Então, é mais fácil. Agora, com o tempo que você vai entendendo de macroeconomia, vai tendo uma visão cada vez mais holística, completa, e conectando tudo que eu chamo de intermarket, né? Aí você consegue, sim, ser um estrategista macro, trabalhar ali, macro global, trabalhar ali com várias nuances, né? Mercados e possibilidades diferentes. Agora, para quem está começando e quer ter essa visão mais aprofundada de fundamentos e técnica, pega um ativo e vai acompanhando durante um tempo toda a perspectiva dele acerca dos eventos econômicos. E assim você vai aprender muito, né? Além, lógico, de melhorar bastante os seus resultados e a sua performance. A gestão de risco, ela é muito importante quando a gente opera eventos econômicos, tá? Em relação, eu falo, da volatilidade, tá? A gente sabe que a volatilidade, ela aumenta quando temos um dado importante, um exemplo, três touros. Então, um exemplo, você é um trader que opera uma pontuação fixa, X pips. Poxa, dependendo da volatilidade, essa quantidade de pips que você opera de stop pode ser pouco, ou pode ser muito. Então, vai depender muito da volatilidade. Inclusive, o ATR é um indicador bem interessante para você ver a volatilidade, né? Você pode colocar o seu stop ali 2 vezes o ATR, etc. Inclusive, depois eu vou fazer uma aula para vocês, uma aula curta do YouTube, só sobre o ATR, que ajuda muito no momento de você setar o stop baseado na volatilidade. Mas aí é outro assunto, tá? Então, adaptar-se à volatilidade do mercado é muito importante quando você opera eventos, beleza? E outra coisa, não saia do planejamento, porque os eventos econômicos, os dados, eles trazem muito ruído, né? É uma briga por liquidez, é aquela coisa, muito ruído. E são movimentos muito nervosos. Se você improvisar, você tem que ter o plano A, B e C, mas você não pode improvisar, porque se você improvisar na hora de um evento, naturalmente entra o psicológico
e você pode ter ali momentos, né, de tensão que gera indisciplina e certamente pode gerar perdas substanciais. Então, são muitas questões que a gente poderia trabalhar aqui sobre como casar isso, né? E eu falei também sobre o intermarket. O intermarket é uma teoria econômica, né, que fala que todos os mercados eles estão conectados e um influencia o outro, tá? Em correlações que podem ser positivas ou negativas. Então, ajuda muito também a gente compreender a perspectiva aí, o que o mercado está esperando de um determinado evento econômico, quando a gente faz essa leitura em conjunto. Lógico que ela é mais completa também, e complexa, eu também vou trazer uma aula sobre isso. E lembra, né? Aqui na Admirals você tem as melhores condições para operar eventos econômicos, os dados do calendário econômico, e você também tem o calendário econômico no nosso site, tá? Aqui é o melhor lugar porque você tem profundidade de mercado, você tem a melhor execução, você tem os melhores spreads, as melhores comissões, né? Tem as melhores plataformas. Então, aqui você tem tudo que você precisa para performar, seja operando em eventos econômicos ou ao longo do dia, beleza? Até mesmo se posicionando por dias, semanas e etc. Aqui você tem todas as condições para fazer múltiplas modalidades e ser bem-sucedido nelas, beleza? Então, se você ainda não tem a sua conta aberta aqui na Admirals, aproveita a oportunidade e vem para a melhor. Tamo junto, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, beleza? Lembrando que segunda-feira a gente tem a nossa live trade. Até mais.